Talvez você esteja esperando por grandes mudanças, melhorias na sua vida, mas o que você efetivamente tem feito por isso no seu dia a dia, na sua rotina? Lidar com os desafios e situações desconfortáveis é o que nos leva ao crescimento, ao amadurecimento e, a partir disso, a fazer mudanças positivas na nossa vida. Porém, se você tem usado os seus hábitos diários, ali, as coisas que você faz no seu dia a dia, como entorpecentes para fugir da realidade, para não lidar, para evitar, então como que você vai esperar que uma mudança de fato aconteça? Como você pode esperar uma melhoria se você tem fugido de lidar com o que você precisa lidar para crescer e a partir disso melhorar? O episódio de hoje é sobre isso. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Se você olhar para sua rotina diária agora, os seus hábitos, os hábitos que você mantém ali no seu dia a dia, eles estão saudáveis? Eles são hábitos que te fazem bem verdadeiramente? Ou eles são hábitos que te adormecem, que te distraem do que importa e do que precisa ser lidado ali e que você anda ignorando? Eles te abastecem ou eles servem como uma forma de anestesiar os desafios que você vem vivendo, as dores que você tem sentido, e as dores que eu digo aqui não é dor física, é dor realmente de alguma situação me desperta tristeza aqui, alguma situação tá me despertando raiva, alguma situação tá me despertando medo, e eu uso meus hábitos para anestesiar isso, para esquecer isso, em vez de ir lá e lidar com isso, encarar o que tá acontecendo e lidar de uma forma saudável, de uma forma funcional dentro do possível. Não, eu me adormeço, eu me distraio, eu ignoro o que tá acontecendo para não precisar entrar naquele desconforto de lidar com aquela situação. Então eu tenho hábitos que tiram minha atenção daquilo ali, que tiram o meu foco, né, do que eu preciso fazer realmente. Então, seus hábitos são uma fuga ou realmente são práticas que te energizam, que te conectam com você mesmo e com a vida, que te fazem bem, que te mantêm consciente para lidar com o que precisa ser lidado, para fazer o que precisa ser feito. E olha, qualquer hábito pode ser levado para esse lugar de entorpecer, de distrair, de adormecer, mesmo hábitos que são de atividades, ações que em tese seriam algo saudável, né? Em tese seria algo que te faria bem. Então, por exemplo, atividade física é algo importantíssimo na nossa saúde como um todo, física, mental, então é algo que não se discute. É importante pra gente isso, né? É o movimento do corpo que acaba incentivando, inclusive, o movimento na vida também. Porém, pode também se tornar um hábito usado como um entorpecimento, como distração, como fuga, se você não estiver consciente, se você levar para um lugar de excesso. Então, algo que inicialmente ali é algo bom, importante na nossa vida, se a gente estiver fazendo de uma forma a fugir de outra coisa, a adormecer outra coisa que a gente precisa lidar e não está lidando, então aquilo também vai se tornando um hábito que te entorpece, né, que te distrai, e não algo que realmente te faz bem. Isso pode acabar sendo levado para o excesso, porque cada vez mais você quer se distrair. A cada vez que você evita lidar com algo, você acaba querendo cada vez mais também fugir desse algo, porque vai ficando cada vez mais forte mesmo aquilo ali, né, para você lidar. Então você acaba indo para um lugar de excesso para se entorpecer cada vez mais daquilo ali. E isso pode acontecer com as redes sociais, né? Que é um ótimo exemplo, pessoas que precisam fazer coisas ali pelos próprios sonhos, pelos próprios objetivos pessoais, mas não fazem, pelo desconforto de ter que lidar com o novo, desconforto de ter que lidar com o desconhecido, o desconforto de perceber que, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui, vou ter que aprender ainda. Nossa, isso aqui eu tô errando, eu não aguento mais. E em vez de buscar crescer, então, em vez de buscar o que eu tô errando, por quê? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu me adormeço, eu me entorpeço, vou para as redes sociais, fico vendo outras pessoas fazendo o que elas querem, e aí eu me comparo, e aí eu acho que eu não sou capaz, que não dá para mim isso, porque tal pessoa ali, fulano, tá conseguindo e eu não. Ou então você fica vendo vídeos e vídeos e vídeos, né, de coisa engraçada, de coisa isso, coisa aquilo, e fofoca, e você não tá fazendo o que você precisa ser feito, você não tá lidando com o que precisa ser lidado na sua vida para você crescer, para você melhorar, para você viver cada vez mais o que você realmente quer. Não, você tá se entorpecendo. E muitas vezes se entorpecendo, inclusive, de coisas que não te fazem bem, né? Porque a atividade física, por exemplo, em si, ela é algo que te faz bem. Claro,
se você ultrapassar os seus limites todos ali, aquilo pode te trazer um problema muscular também, pode trazer uma questão no seu corpo. Mas um cansaço extremo, né? Porque você tá indo além do que você dá conta. Porém, em tese seria algo saudável. Agora, as redes sociais, se você tá levando para esse lugar de vou me comparar, tô aqui me comparando, você não tá usando de uma forma equilibrada para se inspirar e para se distrair um pouco mesmo, sim, mas distrair no sentido de lazer, né? E não se distrair no sentido de não olhar para o que precisa ser olhado. Então, isso já vira um perigo, né? Isso já vira algo que, além de tudo, além de estar te fazendo fugir do que você quer fazer de fato, do que o seu coração te pede para fazer, você ainda tá se nutrindo de coisas que são negativas para você, coisas que não te fazem bem. Então, outra coisa que pode também ser levada para o seu lugar, a televisão, a comida, que é outra coisa essencial. A gente precisa comer para viver, né? Nosso corpo precisa de alimento. Só que muitas vezes nem é o alimento saudável, né? A gente coloca o excesso em coisas que não fazem bem pra gente quando a gente tá nesse excesso. Claro que qualquer coisa em excesso vai fazer mal, mas tem coisas piores. Então, por exemplo, eu já entrei nesse lugar, então eu acabava meu dia descontando em hambúrguer, quando eu comia carne ainda, e em brigadeiro e pizza, principalmente brigadeiro, era uma coisa assim, o açúcar pra mim, né? O açúcar era uma coisa muito viciante. E eu usava aquilo ali pra descontar, pra fugir das coisas que eu não tava lidando. Então, na época que eu estava para concurso, teve um período em que aconteceu muito isso. Eu tava ali exausta, eu não tava dando atenção para as outras áreas da minha vida, só ligava para aquilo ali, de estudar, 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 estudar. Fiquei imersa naquilo, esqueci de tudo, e aí no final do dia, aquele cansaço, aquela angústia com toda aquela questão de provas, e isso e aquilo, eu descontava na comida. E eu não percebia que eu tava fazendo isso, né? As pessoas à minha volta falavam e aquilo me deixava mais irritada ainda porque eu não percebia. Então não adianta ninguém falar. Eu não tava tendo consciência daquilo, eu tava vivendo no modo piloto automático, de forma inconsciente. Então quando chegava o final do dia, eu queria me entorpecer, eu queria me distrair daquilo tudo. E aí eu descontava na comida. Então o álcool também pode ser assim pra muita gente. Relações podem ser assim pra muita gente também. Então qualquer coisa pode se tornar uma forma de se entorpecer. Porque a questão não é o hábito em si, a atividade em si, mas o porquê você tá fazendo aquilo, como você tá fazendo aquilo. É pra fugir de algo ou é porque você gosta mesmo daquilo, porque é um lazer, porque aquilo te faz bem? Então, a questão é essa, né? Não é o que você tá fazendo, mas por que e como você tá fazendo aquilo ali. Então, você pode acabar caindo nesse lugar de excesso que não é saudável, né? O excesso é sempre algo além do que a gente dá conta, tá indo além do que a gente pode, além dos nossos limites. E ultrapassar os nossos limites acaba trazendo várias consequências, né? Então, até fazer um OBS aqui, porque alguém pode falar, mas a gente tem que ultrapassar nossos limites para crescer. E sim, concordo. Mas é uma coisa gradual, uma coisa que a gente vai fazendo pouco a pouco. Pera, já consigo fazer X. Então, deixa eu ver se eu consigo ir para Y agora, né? Deixa eu ir me testando aqui para chegar no Y. Aí cheguei no Y, tá? Agora eu vou para Z. Então, deixa eu ir testando e aumentando minhas habilidades, né, minha capacidade aqui para ir para Z. A gente vai fazendo isso pouco a pouco. E não, do nada, se joga naquilo ali. Então, tem essa diferença entre ultrapassar o nosso limite para o crescimento e ultrapassar o nosso limite porque a gente está de forma inconsciente pela vida. Então, isso acontece, né, trazendo aqui para a questão desses hábitos entorpecentes, porque há uma falta em algum âmbito aí da sua vida que você busca preencher com esse excesso, que você busca preencher com esse hábito entorpecente. Então, aquilo ali te dá um prazer instantâneo, aquilo te dá uma sensação de conforto, de felicidade instantânea, que é ilusória, mas que para o seu corpo, para sua mente, aquilo tá trazendo um sinal de, ok, agora tá tudo bem, então a gente pode ficar aqui. A gente quer mais disso daqui, né? A gente quer fazer mais disso aqui que dá prazer, que dá alegria. Não quero lidar com aquele desconforto me traz medo, me traz ansiedade, me traz tristeza, me traz raiva, me traz isso, me traz aquilo. Não, eu quero ficar aqui, onde tem conforto, onde eu tenho prazer, onde eu tenho felicidade. Só que a vida não é só isso, né? E se a gente quer crescer, se a gente quer melhorar, se a gente quer cada vez mais se alinhar ao que faz sentido pra gente, realmente, construir coisas alinhadas a isso, caminhar alinhado a isso, né? Viver de forma consciente e alinhada a isso, a gente vai ter que lidar com desconforto também. A gente vai ter que lidar com desafios também. A gente vai ter que encarar isso e buscar crescer e buscar aprender. Senão, você vai ficar sempre no mesmo lugarzinho ali, confortável, entre aspas, porque no seu íntimo, né, no seu mundo interno, você tem aquela angústia ali ainda, só que ela tá sendo entorpecida. Ela tá ali adormecidinha porque você tá tampando aquilo com distrações. Mas uma hora aquilo vem à tona. Uma hora a distração deixa de funcionar. E aí você precisa de mais e mais e mais para preencher aquilo e para distrair daquilo
até que você explode ali, né? Você não dá conta mais daquilo ali. E aí, algo que poderia ter sido resolvido no momento, um desafio que você deixou acumulando ali para não lidar, uma situação que te trazia medo e você não lidou ali e foi deixando aquilo adormecido, entorpecido ali, vem numa proporção infinitamente maior, numa proporção muito maior do que se você tivesse lidado no momento em que aquilo estava acontecendo de fato. Então, esse preencher o que falta, né, ou preencher esse buraco aí que está sendo gerado pelo desconforto com o excesso de alguma outra coisa, é uma distração, uma forma de se entorpecer e não se permitir sentir o que você realmente está sentindo, uma forma de fugir do que você precisa lidar, encarar, curar, ou seja, é uma ilusão. O problema ali, né, entre aspas, continua existindo. O desconforto continua lá. Você só tá se entulhando de outras coisas e aumentando a pressão ali no seu mundo interno, né? Você tá, sem perceber, fazendo aquilo crescer, porque não tá sendo lidado. Então, aquilo não pode ir embora, aquilo tá dentro de você ainda, crescendo, 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 até que uma hora vem à tona. Então, o que precisa da sua atenção continua lá, crescendo no seu mundo interno, quietinho, até aquele momento que aquilo acaba sendo transbordado para o seu mundo externo também por algum gatilho. Então, alguma coisa que uma pessoa aleatória lhe diz para você, alguma situação que você vivencia e traz à tona aquilo tudo ali. E aí vem de uma forma bem desproporcional. Então, pode parecer muito bom no momento atual se entorpecer de um hábito que é uma distração, porém, no longo prazo, isso só torna tudo mais desafiador de ser lidado e de ser curado. Então, se você percebe que você tem gastado tempo demais com as redes sociais, com a televisão ou qualquer outra coisa, tá? Que você tem feito de modo excessivo, automático e inconsciente, faz o exercício de se perguntar: o que eu estou evitando com isso? O que eu estou jogando para baixo do tapete ao fazer isso? Com qual desconforto eu não estou querendo lidar e por isso eu fico aqui me anestesiando com esse hábito X? A resposta provavelmente não virá ali de primeira. Para algumas pessoas pode até vir, dependendo do que for. Mas talvez demore um pouco. Mas continue se perguntando. Perceba o que você sente diante dessa pergunta. Perceba o que você sente diante desse questionamento que você se faz. Rastreie, né? Rastreie as coisas que você tem lidado, as coisas que você tem sentido. Olhe mais para sua vida como um todo. Em quais âmbitos você percebe que tem alguma coisa ali que precisa ser lidada e você vem adiando? Em quais situações você percebe que precisa de ajustes, mudanças, finalizações ou um primeiro passo e você vem adiando? Enquanto você não lida com os seus desafios, enquanto você não lida com as situações que estão te incomodando, elas não desaparecem. Enquanto você não lida com o desconforto de iniciar algo que você quer muito, esse desconforto não desaparece. Eles podem até ficar um tempinho lá, quietinhos, adormecidos, enquanto você se engana e se distrai com outras coisas. Porém, uma hora o efeito do entorpecente passa, né? Uma hora aquilo sai do nosso organismo ali, entre aspas, e a gente tem que encarar. Então, a dormência não é para sempre. E aí, será que vale usar tanto tempo da sua vida fugindo de algo que uma hora você vai precisar lidar de qualquer forma? Será que vale a angústia de se sentir desconectado de si por tanto tempo? Só para evitar lidar com isso, sendo que lá na frente você vai precisar lidar e vai ser pior, e vai ser muito mais doloroso e muito mais difícil? Será que não é melhor vivenciar o desconforto por um período, lidar com ele, mas perceber que você está sendo fiel a si mesmo, que você está sendo fiel ao que você quer, aos seus valores, aos seus sonhos, às suas necessidades? Então, a gente aprende, a gente amadurece, a gente cresce quando a gente lida com os desafios. E não quer dizer, tá, que será fácil. Ah, porque eu decidi lidar, então vai ser tudo muito fácil. Não. A vida também é feita desses momentos, né, para todo mundo. Então, a gente tem que lidar. E quando a gente foge, a gente não tem essa oportunidade de crescimento, a gente não tem essa oportunidade de amadurecimento, né, porque a gente está constantemente não lidando com as coisas que vão nos levar para esse lugar além, que vão nos levar a crescer, a amadurecer, a melhorar e ir para esse lugar além que a gente tanto quer. Então, no fim, a fuga só vai aumentando a carga do problema que você evita. Eu, por exemplo, como eu falei, né, eu já tive essa relação com a comida, eu usava como fuga, eu usava para anestesiar no fim do dia, então eu não percebia, eu não gostava que falassem isso para mim, eu ficava muito irritada quando falavam isso para mim, porque eu não estava consciente, então não adiantava ninguém falar nada. A gente precisa tomar consciência disso para agir, para fazer uma mudança, né? Então, foi uma época em que eu elevei as minhas metas profissionais ali lá pro topo da pirâmide, eu só pensava naquilo, e deixei as outras áreas lá embaixo, esquecidas, negligenciadas, minhas relações, lazer, autocuidado, tudo foi esquecido, né? E claro, o resultado disso
era um buraco, um vazio, uma desconexão de mim mesma. Eu fui me perdendo de mim nesse período. E aí eu preenchia isso com a comida. Lanches, panelas de brigadeiro, várias vezes na semana, tá? E eu comia aquela panela de uma vez mesmo. Então foi uma coisa assim, absurda, mas que eu não tava vendo. Então eu ficava irritada, achando que as pessoas estavam falando pela minha aparência, porque e não pelo meu bem, realmente, né? E não porque elas viam que eu não tava bem. E o fim do dia vinha então, né, com aquele cansaço, com a angústia, e eu adormecia isso com a comida. E nem preciso dizer que os resultados disso não foram bons, né? Isso acabou desencadeando várias questões físicas, questões emocionais, que uma hora bateram na minha porta, com tudo. E tive que lidar e não tinha mais como fugir com aquilo porque estava ali escancarado. Então, você não precisa passar por isso, você não precisa esperar aquilo bater na sua porta, escancarando mesmo toda sua casa ali, te obrigando a lidar. Você pode escolher lidar a partir de agora. Então, olha, não só como alguém, né, então, que estudou e que estuda sobre isso, mas especialmente como alguém que viveu isso na prática, né, que buscou adormecer questões internas também, que buscou adormecer desconfortos com um hábito que foi ruim, né, que não valeu a pena para mim, não compensa. No longo prazo, o desconforto acaba sendo muito maior e em proporções muito mais desafiadoras do que lidar de pronto ali, né, com o incômodo que você tem sentido, com que tem gerado esse incômodo. Então, o hábito entorpecente, ele só te afasta da vida que você realmente quer construir e viver, só te afasta da pessoa que você quer ser, ele não resolve a situação desconfortável que precisa ser encarada, ele vai apenas jogando ela lá pra frente na sua jornada da vida e vai ali no silêncio aumentando a proporção dela. E muitas vezes ainda pode trazer várias consequências emocionais, físicas. Então, fugir, se adormecer não é solução. É distração. É distração da vida que você veio viver, da pessoa que você veio ser. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir sobre os seus hábitos atuais por aí e que você passe a pensar mais sobre as consequências da fuga, do desconforto. A gente tem até um episódio aqui sobre isso, sobre fugir do desconforto. Se você não escutou ainda, procura aqui, eu não lembro o número agora, mas eu vou deixar na legenda aqui do podcast, do episódio. Então vai lá, escuta esse episódio também, porque vai somar muito aqui. E eu espero que você pense mais nisso, então, né, nessa consequência que traz esse fugir de lidar com o desconforto na sua jornada e você comece a se permitir lidar, então, com ele. Comece a se permitir sentir o que tá vindo e encarar o que precisa ser encarado, lidado, curado, ajustado, transformado, finalizado, iniciado, né? Porque é isso que te faz viver de forma consciente. São suas escolhas conscientes, as suas ações conscientes. Bom, eu tô fazendo isso aqui por isso, isso, isso. Você é honesto com você escolhe de forma honesta e consciente e alinhado com o que você quer, com o que você precisa, com o que é importante pra você. Então, começa a refletir, pega um papel, responde as perguntas que eu fiz aqui ao longo do episódio sobre como você tá usando os seus hábitos, né? Como que você tá lidando com isso. Coloca no papel mesmo, porque vai te ajudar muito. Um super abraço e até o próximo episódio.